Olá pessoal, Eric Formaggio por aqui. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo meu. Bem-vindos aí de volta ao meu canal. Hoje eu vou me aprofundar um pouco num tópico bastante pessoal e relevante para muitos profissionais de SEO, que é a síndrome do impostor. Primeiro eu vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder aí os próximos vídeos. E caso ainda você não conheça, eu escrevi um livro sobre SEO em novembro de 2023 e nesse livro eu conto sobre algumas experiências, sobre alguns fatos que aconteceram na minha carreira de SEO e também alguns fluxos de trabalho, algumas boas práticas que podem aí ser muito interessantes para quem está iniciando sua carreira ou já trabalha também há algum tempo com SEO, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse livro ele está disponível no formato físico e eletrônico também na Amazon. Na Amazon sempre tem um descontinho lá. Então eu vou deixar o link aqui para que vocês possam encontrar o livro, tá bom? Eu vou deixar o link também aqui embaixo do vídeo que eu fiz falando, o meu primeiro vídeo falando sobre a síndrome do impostor e como eu recebi diversos feedbacks e depoimentos relacionados a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre como superar a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, né, antes de mais nada, só relembrando um pouco do primeiro vídeo que eu falei sobre isso, ela é uma condição psicológica, né, na qual a pessoa ela duvida das suas habilidades e tem aí um medo constante de ser exposta como uma possível fraude. E é uma indústria, né, em constante mudança como a SEO, com muitas atualizações, estratégias, né, coisas aí surgindo frequentemente, né? Hoje eu brinco que eu falo que a gente dorme e já acorda desatualizado, né? Então é comum às vezes se sentir sobrecarregado, duvidar das suas habilidades. Falei muito sobre isso no vídeo anterior. E mesmo quando você está realizando um excelente trabalho. Então a ideia nesse vídeo é focar mais agora, beleza, eu já sei o que é síndrome do impostor, eu sei que tem muita gente que tem isso, o que eu posso fazer como analista de SEO ou analista de Web Analytics, né, analista de dados, que é minha especialidade também, o que eu posso fazer para superar a síndrome do impostor. Então acho que o primeiro item que eu vejo que é muito importante é você reconhecer os seus sentimentos. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e da minha carreira, que às vezes nós passamos a pensar muito e deixamos de sentir. E isso causa uma certa ansiedade. Tem uma música do Capital Inicial que fala, né? Eu deixei de pensar e comecei a sentir, né? Então, é começar a sentir, né, aquilo que você tem dentro de você, né, aquilo que você está sentindo, né, e aceitar que a síndrome do impostor é algo que muitos profissionais enfrentam. O fato de outras pessoas enfrentarem não significa que você tem que ficar passando por isso. Mas eu acho que essa aceitação, ela acaba dando um conforto para você entender que outras pessoas elas estão passando pela mesma coisa e que isso não é um reflexo da sua habilidade real, alguma coisa assim, é muito mais alguma coisa interna, né? Então, às vezes, compartilhar essas experiências com outros profissionais, falar sobre esses sentimentos com outros profissionais de SEO, de Web Analytics, pode ser extremamente útil. Eu sempre, quando eu sinto algo nesse sentido, eu procuro conversar com outros profissionais da área, mas não somente eu não vou lá e falar assim, ó, eu quero falar sobre a síndrome do impostor. Eu começo a conversar sobre SEO, sobre o que a pessoa está sentindo sobre tal atualização, tal coisa nova, sobre algumas coisas em comum que podem acontecer, e acaba, às vezes, chegando nesse assunto. E aí você sai dessa situação você compartilha, você fala, você coloca para fora, né? Eu acho que nada substitui, às vezes, uma terapia, um psicólogo, né? Eu costumo dizer que todo mundo precisa fazer terapia, é uma coisa ótima, né? Uma gestão das emoções e um investimento, né? Um investimento na sua saúde mental,
mas falar com profissionais da área, com profissionais que passam por a mesma coisa que você está passando, vai te ajudar principalmente a você entender que você não está sozinho e você pode receber aí alguns conselhos e encorajamento também. Uma outra coisa importante é celebre as suas conquistas, né? Cria um hábito de anotar suas realizações. Eu, por exemplo, tenho um diário. Nesse meu diário eu escrevo todas as minhas ansiedades, mas também as minhas realizações. Então eu anoto as minhas realizações, eu reviso essas realizações regularmente. E isso pode ser um lembrete tangível do seu progresso e do seu sucesso. E além disso, pô, conseguir um resultado legal num cliente, muitas vezes a gente fica esperando um parabéns, um elogio, alguma coisa assim. Às vezes isso não vem. Não tem problema. Vai lá e celebra você, né? Então você conseguiu atingir uma meta em um cliente, você atingiu algo bacana. Pô, chama alguém da sua equipe, chama algum colega de trabalho, ou mesmo sozinho, vai lá, compra algo que você goste, um doce que você goste, vá almoçar em algum lugar bacana, vá assistir um filme, vá passear com a sua família, né? No meu caso, aqui no Rio Grande do Sul, vai tomar um chimarrão na praça, pô, vou tomar um chimarrão, vou celebrar essa conquista, vou relembrar isso. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana e ótimo pro psicológico, tá? Eu tinha uma equipe minha há alguns anos atrás em uma outra empresa que eu trabalhava que nós ganhávamos às vezes ingressos de cinema. Então, o que que eu fazia? Quando a gente atingia alguma coisa bacana em um projeto, alguma coisa assim, eu pegava a equipe, né, ali num horário de trabalho, num dia, uma sexta-feira, um dia que não tinha muita coisa, e vamos todo mundo no cinema. A gente escolhia um filme, ia lá, comprava pipoca, refrigerante, assistia um filme e com aquela sensação, ó, estamos celebrando determinada realização. Isso é bom, isso ajuda as pessoas, isso ajuda o psicológico das pessoas, o seu psicológico, e é um investimento nessa sensação de dever cumprido, o que ajuda muito a evitar também a síndrome do impostor. Tá? Uma outra coisa importante é desenvolver suas habilidades de crescimento. Então, veja cada desafio que você passa na sua carreira como uma oportunidade de aprender e crescer. Isso é muito importante, porque às vezes a gente se vê na frente de algum tipo de problema e às vezes a gente não tem conhecimento sobre como resolver aquele problema. E como eu sempre falo, não tem problema nenhum, é impossível a gente saber de tudo, principalmente num mundo onde nós dormimos e acordamos já desatualizados. Então, veja cada problema como uma oportunidade para você aprender, para você crescer, em vez de barreiras intransponíveis. As maiores preocupações que eu tive em relação a alguns projetos na minha vida, o que que eu fiz? Em vez de eu ficar lá martelando aquele negócio na minha cabeça, eu começava a sentir. Eu sentia aquilo que estava acontecendo e buscava soluções. O buscar a solução é algo muito importante, que é algo que ajuda muito o seu psicológico. Você às vezes sentar na frente de um papel em branco, uma caneta e anotar tudo que você está sentindo e qual a possível solução para cada um daqueles problemas que podem acontecer, isso pode causar uma ansiedade, né? Mas também vai te ajudar a se preparar. Então, muda o mindset de ansiedade para preparação. Ó, eu tenho esses riscos, eu vou me preparar para isso. Então, é normal não saber tudo e estar sempre aprendendo é uma grande parte da solução, é uma parte crucial do trabalho, principalmente de um analista de SEO. Eu, quando eu não conheço algo, eu sinto aquilo, eu assumo que eu não conheço e eu começo a procurar tudo sobre aquele assunto. Eu começo a anotar, eu começo a estudar, eu compro livros, eu monto um cronograma de estudo, estudo todo dia um pouquinho, e quando eu vou ver depois de um determinado tempo, eu já sei tudo sobre aquele assunto, eu já posso trabalhar com aquilo, eu já posso utilizar daquele assunto para a solução para os meus projetos. Eu acho que são pontos importantes aqui, então só relembrando, né? Compartilhe suas experiências, celebre as suas conquistas, desenvolva uma mentalidade de crescimento e seja positivo.
Para muitas pessoas que eu vejo que têm a síndrome do impostor e que até me procuraram com alguns feedbacks, eu falo para essas pessoas assim: não se preocupe tanto, não se cobre tanto, ninguém sabe tudo. Ah, mas o cliente está exigindo, o chefe está exigindo, então senta e estuda. Anota tudo que tu tem que fazer para tu entender mais sobre tal assunto, para você se sentir melhor sobre algo que você não saiba. Quando nós não sabemos algo, o primeiro passo é assumir que nós não sabemos e o segundo passo é começar a estudar e a praticar aquilo, né? Lembrando que o ensino ele tem algumas fases, né? A primeira você lê ou ouve, a segunda você anota, a terceira você ensina para alguém. O ensino ele é o último estágio, né, do aprendizado, porque quando você está ensinando, você está fixando aquilo na sua mente. E uma outra dica também, acho que além dessas, né, e principalmente essa de não se cobrar tanto, é que, igual eu falei, outros profissionais eles podem estar passando pela mesma situação e às vezes as pessoas também têm coisas dentro delas, né, que elas não falam, elas não externam. A gente vê uma pessoa muito bem sucedida falando sobre algo com propriedade. A gente tem de admirar essa pessoa, mas nunca pensamos o que que ela passou para entender com propriedade daquele assunto, para falar sobre aquilo. Eu trabalho com SEO, com Web Analytics desde 2007, eu já passei por muita coisa na minha vida, eu já passei noites sem dormir por causa de projetos difíceis e hoje literalmente é uma coisa que não acontece. Então a última dica é: respeite o seu corpo, respeite sua família, respeite a sua vida. Então, se você está com um problema, se você está se sentindo mal em relação à sua profissão, ao que você está fazendo, né, eu acho que além de estudar, além de procurar conversar com outras pessoas, talvez você precise enfrentar talvez você precise de uma terapia, procurar um aconselhamento profissional que te dê capacidade de gerir as suas emoções e te guiar para um caminho que você entenda se é aquilo mesmo que você quer, se é aquilo que você quer para sua vida. No mundo do SEO, o que eu digo é que o que me construiu como profissional não foi só o dia a dia, mas foram as experiências de vida, foi tudo que aconteceu em torno da minha vida. A minha profissão, para mim, ela nunca foi o palco principal da minha vida, ela sempre foi o pano de fundo. O palco principal da minha vida é minha família, são os meus filhos, são os meus relacionamentos, os meus amigos, né? Então, a minha profissão, ela foi o palco de fundo. Então, eu nunca deixei que essas coisas elas viessem para minha casa. Minto. Não é que eu nunca deixei, eu sempre fiz um esforço para que elas não viessem. Quando elas vinham, eu procurava algum tipo de ferramenta como essas que eu passei para vocês, para superar aí a síndrome do impostor, para entender que eu era um bom profissional e que, embora eu não soubesse tudo, eu poderia aí superar, estudar e cada vez mais, tanto no SEO quanto no mundo dos dados, o que eu percebo é que é um campo que você vai estar sempre estudando. Eu disse isso em alguns podcasts, disse no vídeo anterior sobre a síndrome do impostor também, que eu não conseguiria estudar, não conseguiria trabalhar em uma área onde ela tivesse um final, onde ela tivesse uma conclusão. Pô, eu estudei tudo isso daqui e já acabou. Não, a beleza do SEO para mim, eu tenho um gosto particular por estudar, por estar sempre estudando. Então, a beleza do SEO para mim é poder estar sempre estudando e ter essa sensação que sempre tem alguma coisa a mais para aprender, certo? Espero que essa mensagem chegue para você em um momento bacana da sua vida. Caso não esteja nesse momento bacana, você esteja sofrendo dessa síndrome, que essa mensagem traga um conforto para você. E lembre-se que todos nós temos momentos de dúvida, especialmente numa área tão dinâmica quanto a SEO, os dados, né, que estão em constante mudança. Mas é importante lembrar que você é mais do que é capaz, tá? Eu gosto de dizer para os meus mentorandos, para as pessoas que trabalham comigo, que o mundo inteiro pode duvidar de você, mas o único que não pode duvidar da sua capacidade é você mesmo, porque senão você para e vai se estagnar no mercado, na sua vida e em tudo, certo? Gostou desse vídeo?
prende o like aí, me ajuda a divulgar esse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, conhece o meu livro também, não esquece de se inscrever aqui no canal. Lá, não esquece de conhecer meu Instagram também, o eric.formaggio. E se você tem alguma dica aí para superar a síndrome do impostor, compartilhe aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.